É você. Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui no podcast De Frente com Mãe e Filha, com um assunto muito bacana para levar até vocês. Eu sou a mãe, a Raquel. Boa noite, eu sou a filha. E vamos falar um pouco sobre a ozonioterapia hoje, que é uma pauta muito importante e bem falada, né? Bem polêmica. E eu quero começar com uma pergunta aí, que todos os podcasts, vamos começar com uma pergunta. Como que é aí a pergunta hoje? Então, a pergunta é: você conhece ozonioterapia? Você já fez essa terapia ou conhece alguém? Fala aí para nós, se você entende sobre esse assunto, tá bom? Hoje vamos quebrar esse tabu sobre o ozônio, falar um pouco mais, né, sobre. Mas, por exemplo, se eu chegar hoje e perguntar para vocês aí que estão em casa e falar para vocês, e eu falar, olha, ozonioterapia cura. Vocês vão acreditar? Então, hoje vamos quebrar esse mito, né, mãe? Que não, a Sim. ozonioterapia ela não cura. Mas ela é ela é uma terapia integrativa, ocupacional, né? E concomitante aí com outros tratamentos. Então a gente quer trazer isso para vocês hoje e quebrar um pouquinho desse tabu. E ela tem ação, né? Então a ozonioterapia ela tem várias ações que para a saúde que é muito importante, que é a ação anti-inflamatória, analgésica, antiviral, bactericida e muito importante, que é a cicatrização. E aí começou a ozonioterapia através disso. Conta um pouco sobre a ozonioterapia. Então, a ozonoterapia, todo mundo sabe o que é ozônio, né? Que é uma camada que protege a Terra, que fica na estratosfera. Mas como que esse ozônio vem parar dentro do meu aparelho, né, gente? Então, nós trouxemos hoje um gerador de ozônio para mostrar para vocês e contar um pouquinho a história de ozônio. A ozonioterapia já tem em torno de 200 anos, tá? Um físico descobriu a ozonioterapia. Depois ele desenvolveu o aparelho e foi usado na Primeira Guerra Mundial, o ozônio. Então, quer dizer, é antigo, né? É um tratamento antigo. Tanto é que foi usado na Primeira Guerra Mundial porque, na época, não existia penicilina, não existia antibiótico e tinha o ozônio. Então, é por isso que a gente está trazendo um pouquinho da história, justamente para pessoas, né, Vitória, que não Sim. conhecem. Eu mostro esse aparelho, mas o que é isso? Poxa vida, o que é ozônio? Ozônio é da camada da Aí quando Terra, fala não de é? gás, eles super falam, gás? Você injetar um gás faz bem para a saúde? Sim, ele faz muito, muito, muito bem para a saúde. Em relação a isso, a ozonioterapia, ela veio através da guerra para ajudar nessa cicatrização, para não ter necrose, para não ter infecção, né? Após as amputações, os pacientes não ir para óbito, então ajudou aí a controlar as bactérias. No caso, a ozonioterapia ela veio de outros países, né? Sim, E o primeiro país que veio foi a Alemanha, que foi feita, é que é a pioneiro, pioneira. foi a Alemanha, depois hoje é a Rússia, né, Vitória? Isso. Também tem a Suíça. Então, são pioneiros, são países que já estão há muito tempo com ozonioterapia e agora que o ozônio, de um tempo para cá, na década de 90, que começou a ter esse envolvimento mais no Brasil. Para a parte terapêutica, né? Exatamente. Começou também nos Estados Unidos com alguma equipe de médicos que eles conseguiram fazer um livro, que é o primeiro livro de ozonioterapia, que eles mostram mais de 114 doenças, né? Depois, aqui no Brasil chegou através, não tem data específica para comparar, mas entre um médico e um dentista, que eles trouxeram aqui em São Paulo, então a ozonioterapia começou através deles lá na década de 90 também, que aí que foi conhecido mesmo aqui no Brasil. Né? E assim, as profissões que foram pioneiras aí é a odontologia. Então, Sim. desde 2015 foi legalizado a odontologia como a ozonioterapia. Então, hoje, a maior parte de terapeutas são dentistas. Exatamente. Mas o CRM ficou um pouquinho distante disso, porque sempre falou que é uma fase experimental, que é um gás de experimento. Então, quem mais pegou a frente disso foram os terapeutas. Então, a terapia acabou desenvolvendo isso e entrou na área da saúde. É, por Então, isso mesmo. Como é, ela não foi legalizada como um tratamento, é, hoje ela entra como uma terapia integrativa e ocupacional. Então, exatamente. totalmente natural a ozonoterapia e ela tem que ser
concomitante com outros tratamentos. Então, você não vai deixar de fazer um tratamento médico para fazer ozonioterapia. Ao contrário, você vai fazer o tratamento médico mais a ozonioterapia. Então, aí você vai saber que seu tratamento vai responder muito melhor do que você fizer só o tratamento sem a ozonioterapia. E vamos contar um pouco sobre isso aqui, ó. Isso aqui que é importante. Isso aqui é o nosso gerador, né? Então, aqui a gente tem o cilindro medicinal, onde a gente vai colocar o oxigênio e essa máquina que ela vai transformar em oxigênio, em ozônio, perdão. Pode falar um pouco mais sobre como que ela funciona? Exatamente. Esse sistema de ozônio é o sistema Corona. Existem outros sistemas de ozônio, né, caseiro, ozônio que usa para piscina no lugar de cloro, mas aí é outro sistema de ozônio. Tem o ozônio que também, o de piscina, que está muito hoje em alta. Exatamente. A maioria das piscinas, no lugar de usar cloro, usa ozônio. E a gente tem relatos de pacientes que falam que usam essas piscinas e melhoram até a pele. Tem também para alimento e para lavar quintal. Então, Exatamente. você compra a máquina na internet de ozônio, então é outro sistema. Esse sistema nosso é o sistema Corona. E é medicinal, porque existe esse cilindro com oxigênio puro. Aí esse oxigênio tem 2 átomos. Quando ele entra aqui, ele sofre uma corrente elétrica e ele se torna ozônio. Então, fica com 3 átomos. Exatamente, então Tá ele vira bom? triátomo. Isso. E esse átomo desculpa, ele tem uma concentração muito poderosa, que é ele que vai fazer essa parte aí terapêutica, né? Exatamente. E como que funciona mesmo? Ele é 90%, como que funciona? Na realidade, mesmo o oxigênio entrando na máquina, quando ele sai aqui, ele vai ter só 5% de ozônio. O resto, 95% é oxigênio, porque o ozônio ele é muito forte e tem efeito oxidativo, ok? Exatamente. E agora vamos falar um pouquinho das partes sistêmicas, né? Como funciona o tratamento com ozonioterapia. Então, a gente tem a parte de aplicações, né? Então, a gente vai entrar a parte sistêmica, que age no corpo todo, e a parte local, que vai agir numa região específica. Então, aí vamos começar falando aí que é a mais famosa, que é a autohemoterapia, que poucas pessoas falam sobre a hemoterapia, né? Então, ela é uma mistura do sangue, a gente Retira o sangue do paciente, mistura com o ozônio, e injeta novamente. Essa técnica, ela funciona para aumentar a imunidade do paciente, né? Exatamente. E vamos falar um pouquinho sobre a insuflação retal, né? Sim, que é o mais seguro, que é o que a gente usa, porque ele faz a parte toda sistêmica do corpo e fácil, indolor, né? Precisa de um profissional para fazer isso. A Vitória é dentista, eu sou enfermeira e ozonioterapeuta, então sou eu quem faço. É indolor e é bom porque ele não metaboliza no fígado. Então, quer dizer, ele faz a parte toda sistêmica, mas não metaboliza no fígado. Então, Exatamente. é uma parte muito boa. Então, aumenta a imunidade, tira a dor, ele vai vascularizar o seu organismo inteiro, porque o que o organismo precisa é de oxigênio. Exato. Então, a gente pede para os pacientes beber água e fazer ozônio é uma das coisas mais importantes. Então, quando a gente faz o tratamento pelo reto, a gente aumenta a imunidade do paciente, a paciente relata dor, melhora no outro dia. Vascularização. No outro dia fala que está com mais disposição. A gente usa muito, Vitória, em atleta, sabia? Os Sim, atletas que fazem muito exercício, então a gente faz esse sistêmico que ajuda na energia, na qualidade do sono dele, na recuperação. Se de repente ele tem alguma lesão porque ele correu, se machucou, o ozônio dele ter feito antes de prevenção ajuda muito na recuperação dele. Exatamente. Então, e assim, ele é totalmente indolor, é uma técnica, pode ser considerado uma técnica íntima, porque muito poucos pacientes querem fazer. Por isso, não é que o dentista não pode fazer, é que a gente não se enquadra aí o paciente querer, né? A gente faz ali pela insuflação retal. Porém, é uma técnica indolor com uma sonda muito fininha, então ela não incomoda nada. Aliás, olha, a gente tem a sondinha que a gente faz, olha, tá vendo? É uma sonda uretral, mas essa é uma sonda que a gente usa para fazer a insuflação retal. Exatamente. Tá, e temos o soro, que muitos pacientes que não querem fazer com insuflação retal, a gente acaba fazendo o soro. Então, a gente ozoniza esse soro
através da máquina, ali entre 10 a 20 minutos. Depois a gente vai pegar a veia e fazer igualzinho tomar soro no médico. Exatamente. Para que serve? Mesmo sistema do insuflação retal, porém, ela também vai fazer a hidratação do seu organismo. Então, assim, a pessoa que está desidratada, a gente usamos muito em pacientes oncológicos. Sim. Aquelas 3 pacientes que foram lá, a gente fez o soro porque a imunidade estava baixa, estava muito fraca, comendo pouco. Então, acabamos fazendo o soro, que também é muito importante. O soro também serve para fazer também para infecção urinária. Exatamente. Dá para fazer via vesical, né? Que vai, essa mesma sondinha a gente usa, vai até a bexiga do paciente, lava com esse soro, deixa um pouquinho lá dentro, que ajuda a recuperar e a matar os micro-organismos que tem lá dentro. Usa muito para pacientes com infecção de urina repetitiva e até tem algumas doenças na bexiga, que a gente vai trazendo essa pauta ainda, que os urologistas enviam para a gente, os pacientes, para a gente fazer o ozônio ali. E aí até mesmo fazer o ozônio antes de fazer qualquer outro tratamento que eles pedem, tá? E tem a insuflação nasal. Essa daí é muito, muito polêmica. Exatamente. Essa daí, quando a gente vai falar sobre a insuflação tanto nasal... Tanto a vesical quanto a nasal, então não é todo terapeuta que faz, entende? Então, é uma técnica que eu, a terapeuta, como terapeuta, acho viável e faço com segurança. Mas não significa que todo terapeuta faça, tá bem? Que a gente deixa claro, que vamos comentar sobre isso ainda, porém a ozonioterapia, o ozônio em si não pode ser respirado, ele não pode ser em nenhum momento aspirado. Então, os terapeutas em si, muitos são contra e outros são muito a favor. Porém, a técnica é simples. Se o paciente vem em apneia, não preciso me preocupar. Então, a gente tem contraindicação aí de crianças, que a gente não vai confiar nela ficar segurando na apneia, ou até um idoso que não vai ter mais o controle ali de ficar segurando na apneia. Então, a gente tem aí a contraindicação. E para que o nasal serve? Que é muito importante falar. Hoje em dia, os pacientes procuram mais por causa de rinite, sinusite, né? Gripe, gripe, quando tiver muito nós usamos muito na época do Covid. Usamos bastante, tivemos bastante paciente. Exatamente. Então, porque dá uma ventilada, né? E mata os micro-organismos que está aqui. Então, a ozonioterapia foi muito importante. E também temos as técnicas locais, né? Que são variadas. Então, a gente tem a primeira, que é a auricular, que nós trouxemos aqui, ó. A auricular a gente faz... com esse, é bem parecido com o estetoscópio, mas tem que ter uma saída, porque é por aqui que a gente coloca o ozônio. Então, isso aqui vai no ouvido e a gente usa para fazer... auricular, para a gente estar na com parte... problemas, quem está com otite, quem está com problema de equilíbrio, com zumbido no ouvido. Então, isso é muito bom e ajuda. Dor de ouvido, aquelas... Exatamente. Então, acaba ajudando bastante aí. E é uma das coisas que mais usamos lá na clínica, é o auricular. E temos também as tópicos. Sim, os óleos ozonizados, né, Vitória? Então, a gente vai entrar entre óleo ozonizado e também água ozonizada. Então, o que é a diferença dos dois? O óleo ele é mais concentrado, então ele serve para vários tipos de tratamentos, né? Eu vou ler aqui para vocês, que é muitos. Então, eu falei, não vou sair. Sim, né, serve para muita coisa. Então, ó, uma dessa aqui, cadê o óleozinho? Tá aqui, ó. O óleozinho, gente. O óleozinho. Então, ó, ele serve para dermatite. Ele serve para fungo nas unhas, picada de inseto, acnes, furúnculos, herpes, queimaduras, assaduras, micose, né, frieira, hemorroidas, lábios rachados, psoríase, cicatrizes, seborreia, afta e dores musculares, tá? E manchas, então as pessoas que têm muito melasma, até para verruguinha, que a gente já fez o teste e deu muito certo. Então, o óleo ozonizado ele serve para tudo isso. E temos a água ozonizada. A água ozonizada não pode ser usada com qualquer água, né, mãe? Sim, não é toda a água que pode, porque as águas da torneira, ou água destilada, ou água mineral, tem muita metais pesados, tem muita bactéria, querendo ou não, vem e o ozônio não se interliga com isso. O que acontece? A gente usa uma água que chama osmose reversa. Então, essa água
feito através de um aparelho que essa água produz e ozoniza e sai com mais segurança. Então, serve para muita coisa também essa água. Isso, a água ozonizada, ela vem, assim, muito indicado. Água ozonizada para gastrite, Esofagite, refluxo, que o paciente tem bastante. Então, ela é indicada. O que mais rola lá na clínica é atleta. Então, os atletas... oh, meu Deus do céu. Desculpa. Os atletas, eles passam na clínica para retirar a água. Então, para aumentar a imunidade, tirar dor, ter alta resistência durante a maratona, ou os exercícios que eles vão fazer ali específico para... E você usa também, Vitória, para lavar, né, a Isso, boca eu do uso paciente ele como antisséptico. antisséptico. Exatamente. Né, O ozonioterapia, ele, na parte de ozônio, a gente, na parte de água, usamos para antisséptico e para enxaguante bucal. Então, ali para a parte periodontal ou para antisepsia antes da cirurgia, a gente também usa bastante. Temos uma marca que eu gosto bastante, eu não gosto de ficar falando de marca, mas tem a Atlântica. A Atlântica, ela é totalmente natural e ela trabalha com linha da ozonioterapia. Então, desde óleo ozonizado, eu acho que eles têm mais de 6 e para cada um, uma coisa específica. Exatamente. Então, os óleos geralmente é óleo de girassol, que é o que mais usado, né? E para estética tem o rosa mosqueta. Então, tem bastante tipo de óleo. Por isso que eu estava falando. Então, a ozonioterapia, o óleo da parte da Atlântica, eles vão ter para íntimo, para flora vaginal, vão ter para dor de estômago, eles vão ter para estética, para rugas e vão ter para medicinal, para ter a parte terapêutica. Então, com todas as doenças que eu falei para vocês, eles têm um óleo específico só para isso. E também eles têm colírio, que é uma das coisas que mais entra aí, que os pacientes nossos. Então, o colírio vai entrar para um tratamento de conjuntivite ou pode entrar para um outro tratamento. Por exemplo, uma pós-cirurgia. Você vai usar o colírio que o médico mandou e aí você pode usar o colírio de ozonizado para poder deixar o outro colírio com mais potencialização ali para o tratamento. Então, isso que você tem que entender. A ozonioterapia é para potencializar o outro tratamento. Então, ele é um auxiliar. Ele vai preparar todo o organismo, deixa tudo prontinho para o tratamento que vai estar por vir, tá? E temos as infiltrativas, que é bem também polêmico pelo fato da parte infiltrativa ser dolorida. Sim. Os pacientes acham que a gente vai injetar um gás e não vai ser dolorido, tá? Eu falo pra minha mãe, eu não sou uma boa propaganda para ozônio para essa parte que eu assumo. Eu falo, dói. Porque eu faço em mim ozonioterapia infiltrativa pro ciático e dói. Só que a resposta é maravilhosa. Mas às vezes é incrível. Dói mais às vezes também. Sente dor todos os dias do que... Dói mais porque às vezes o nível de inflamação está muito alto, né? E a gente tem que usar um micrograma de dose mais alta e isso faz com que doa mais. Outra coisa importante também é que muito paciente não bebe água, né? Então, para doer menos, o ozônio ele interage no plasma, então é importante o paciente estar hidratado. Então, eu sempre vai fazer ozônio, a hidratação é super importante, especialmente para não doer muito. E aí, sobre a parte infiltrativa, temos dérmica, intradérmica, certo? E a gente também faz ali a parte subcutânea, que é a técnica de bag. São poucos profissionais que fazem. Essa técnica bag, a gente vai injetar o ozônio ali na pele na superficial para deixar ali o ozônio vascularizando aquela região e fazendo com que o seu próprio organismo trabalhe ali para aquele local desinflamar. E lembrando sobre o micrograma, que a gente tem que deixar claro para eles em relação a isso, que o que é importante na ozonioterapia, quando você vai passar com alguém, ou vocês que é profissionais da área, tem que fazer anamnese ao paciente. Se você realmente é um bom terapeuta. Porque na anamnese você vai descobrir ali diversas formas, problemas que o paciente tem, o que você vai usar. Então, você vai saber a micrograma e a dosagem que cada paciente tem, não é isso, mãe? Sim, exatamente. Porque nós temos o protocolo. Os ozonioterapeutas têm um protocolo que é internacional, que vem dando uma ideia como que a gente aplica, a dosagem, a quantidade de micrograma. Só que assim, quando você conhece o paciente e tem com ele um histórico, esse paciente, a gente faz o protocolo, entendeu? Então, cada um vai ter o protocolo devido, porque eu vou fazer uma anamnese e a gente vai poder ter um histórico da vida, da doença dessa pessoa. Então, cada paciente tem um protocolo diferente. Mas, geralmente, existe 2 tipos de dosagem. A dosagem alta, né, que é uma dosagem alta que a gente usa para
matar os micróbios, né? Que é uma Quando chega dosagem como uma alta. infecção, Exatamente. ou uma doença assim de autoimune, que a gente fala, né? É. E uma dosagem um pouco mais baixa, que é para modular, para estimular. Estimular as enzimas, né, do corpo da pessoa, as células. Então, a gente começa com uma dosagem um pouco mais baixa. Tem uma dosagem certa para todo mundo? Não. Aí vai depender de cada paciente, de cada histórico, de cada patologia que esse paciente tem. Exatamente. Quando a gente fala em ozônio, estamos tratando pessoas. Então, a gente não vai tratar a doença dela especificamente, porque às vezes a doença dela é causada por alguma coisa terceirizada, tá? Porque o ozônio ele é oxidante, então ele vai entrar no organismo para combater ali os radicais livres, né? Entrar e matar a bactéria. E e as células boas, eles fazem com que elas se regenerem ali, fiquem jovens e acelerem. E isso faz com que a imunidade do paciente aumente, aquela inflamação diminua. Isso é muito importante relatar, né? E também, que a gente estava falando sobre a parte de filtrativa, o nível de dor, né? Então, maior a inflamação, maior a dor do paciente. E a dosagem também. Então, por isso que a gente está falando, cada paciente tem que começar com uma dosagem e ir aumentando. Então, cada vez que a gente vai aumentando essa dosagem, não é para doer, porque cada sessão de terapia é para estar menos inflamado aquele local. Exatamente. Tá? Então, por isso que muita terapia que a gente tem que fazer junto com o retal. Então, a gente deixa claro com isso. Tem algumas doenças que tem que fazer o retal, para ajudar a parte interna, e usar a infiltrativa, que é o local da dor do paciente, para tratar o local. Então, muitas das vezes, aquela dor dele X e Y vai estar vindo de dentro para fora, que isso todo mundo já sabe. Então, qual que é o causador? Às vezes, o causador da dor dele não é só muscular. Às vezes, é uma imunidade baixa, o paciente tem uma doença X, uma doença Y, então a gente vai tratar pelo retal, certo? E temos o capilar, né? Fala um pouquinho. Sim, o capilar é bom, que a gente injeta. É um pouquinho dolorido, mas injeta no couro cabeludo, né? Estimula a vir no bulbo capilar, vir novos fios de cabelo e estimula também fazer uma boa recuperação de... Hoje tem muita gente que, assim, é que a diferença desse ozônio aqui para os cabeleireiros é diferente. Esse aqui é totalmente medicinal, essa máquina, então ela faz um tratamento diferente. Mas hoje é muito em alta na parte capilar, muitos cabeleireiros na internet fazem. Então, para alopécia, engrossar o fio do cabelo, parar de ter queda das mulheres, que muitas mulheres têm alopécia, mas é diferente. A queda capilar, muitas das vezes, não tem nada a ver com a alopécia. Pessoas que têm muito seborreia. Sim. Caspa e muita coceira que não sabe de onde veio. Então, eles fazem o tratamento com ozonioterapia, com ozônio no cabeleireiro. No nosso caso, a gente trabalha mais na parte terapêutica mesmo. Então, quando lá não resolve, entra a gente. E tem a bag, como você é especialista em feridas, você podia falar um pouco sobre, né? Sim. E falar como funciona a bag em relação às feridas que você trata lá na clínica. Sim. A bag é como se fosse uma luva que a gente coloca em cima da ferida e ali vai ozonizar. Então, estimula aquele tecido que às vezes está sem vascularização, então estimula para poder vascularizar aquela parte e evitar a necrose, né? Porque a principal problema de uma ferida, e todo mundo não quer, é a necrose, que é a falta de vascularização. E a gente pode dar um exemplo assim no tratamento de bag. Por exemplo, vamos lá, chegou uma ferida para você. A gente usa curativos em cima também. Sim. Por exemplo, a gente podia só limpar normal e colocar o curativo. Iria responder legal. Mas se nós realizarmos a ozonioterapia em cima, a gente vai descontaminar, matar as bactérias que vão estar presentes, acelerar as células boas e fazer com que aquele lugar tenha regeneração celular, né? Exatamente. Isso é muito importante ressaltar. Então, imagine, se a gente não fizesse o ozônio, não responderia tão rápido. Muitos cirurgiões plásticos mandam na clínica para deiscência. Então, a gente acaba fazendo bag muito na parte de mama e abdominoplastia. Muito. Então, a gente acaba fazendo bag para poder descontaminar e tentar fazer a parte de cicatrização. Então, aquela necrose começa a sumir, aquela inflamação local começa a sumir, não é? Assim que funciona.
E aí tem vários tipos de bag. A gente tem bag da perna, aí nós duas criamos essa bag de mama, que não tem. Tem a bag capilar, Capilar. tem a de braço. E aí tem Sim. outras que a gente vai ter que ir desenrolando aí, para dependendo É. do tratamento e aonde que é essa ferida, tá? E podemos falar um pouco sobre quem pode fazer. Que muita gente Ozonioterapia. pergunta, né? Geralmente os terapeutas, odontologia, mas a parte das são profissionais da saúde, né? Porque o profissional da saúde sabe como localizar, ter uma noção de anatomia, de biologia, isso é importante, porque você vai fazer uma aplicação na perna do paciente, que o paciente está com dor. Então, você tem que desviar, saber que ali não tem uma artéria, saber que ali não passa um vaso perigoso. Então, é importante que seja um profissional da saúde. Exatamente. E quando a gente fala assim, todo mundo, eu sempre indico, todo mundo da área da saúde, então seja técnico ou graduado, vocês podem fazer ozonoterapia, mas saiba até onde vocês podem fazer essa ozonoterapia. O que vai agregar na sua profissão fazer ozonoterapia. Então tem que pensar isso, né? Não pode chegar lá, você é de uma especialidade e querer se meter em outra. Você tem que se especializar na ozonoterapia na sua profissão. Isso é muito importante. E também ir atrás do seu conselho, vê lá. Se o seu conselho ele te protege para fazer ozonoterapia, até onde você pode fazer a ozonoterapia legalmente falando, tá? Porque, por exemplo, tem muitos que não pode fazer intravenosa. Tá? Então, o que pode? Farmacêutico, médico, dentista pode. Alguns outros não podem, isso está lá no registro. Tá? Então, tem que pesquisar bem em relação a isso. Vamos falar um pouco sobre as contraindicações da ozônio. Então, a ozonoterapia ela tem pouca contraindicação, né? Mas a principal é a enzima G6PD. Que enzima é essa? Essa enzima ela que protege a hemácia, as hemácias, né? Então, a deficiência dela causa problemas. Então, o ozônio já é oxidante, as hemácias já ficam mais doentes, porque já falta essa enzima, então não requer que faça ozonoterapia em pessoas que têm essa deficiência. Como que eu vou saber que essa pessoa tem deficiência? Essa deficiência geralmente é genética e hereditária. Então, quando a criança nasce e faz aquele teste do pezinho, já sabe se a criança tem essa deficiência ou não. E tem pessoas que descobrem com um hematologista, e a gente mesmo, às vezes, pergunta para a pessoa, você tem deficiência? Não tem ideia, então a gente pede esse exame de enzima G6PD para ter certeza. Exatamente. Ver as características de uma pessoa que tem. Exatamente. Faz pergunta para os seus pacientes, para você fazer a comparação. Sempre pedir exames de sangue, exames complementares para poder fazer um tratamento, porque todo tratamento tem que fazer um planejamento. E a ozônio não vai ser diferente. Né? E qual que são as outras que não pode? Insuficiência aguda do miocárdio, isso tudo está no protocolo de Madrid, né? Hipertiroidismo, então também não pode. Gestante, eu não faço gestante até o 3º mês de gravidez, depois, só para estimular com uma dosaginha baixa, eu também faço, não tem problema, porque a gestante às vezes apresenta muita infecção urinária, né? Então, mas se você tem dúvida, às vezes a gente tem dúvida do tratamento, sempre faz com uma dosagem baixa. Começa com uma dosagem baixa, porque a dosagem baixa do ozônio, ela estimula. Então, ela estimula a sua célula, as suas enzimas, ela não está te prejudicando. O perigo mesmo é a dosagem alta. Exatamente. Então, a dosagem alta, ela não faz bem nem para células boas e não faz para células ruins, muito menos para as boas, né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Eu vou ver algumas perguntas que mandaram para a gente durante aí os dias. Deixa eu só entrar aqui para ver. Em quais tipos de tratamento o ozônio pode ser utilizado? Praticamente todo tipo de tratamento, porque o ozônio, ele combate a inflamação. E muitas doenças têm o fundo inflamatório.
né? É o terreno biológico da pessoa, às vezes maus hábitos, ou então toma remédio descontroladamente. Então, a pessoa, a maioria, para inflamação, ozônio é perfeito. E a maioria das doenças, tem até gente que fala assim, poxa, o ozônio trata 250, 300 doenças. Não, ele trata o fundo, da onde que vem essa doença, que é a inflamação. Entendeu? Então, ele praticamente serve para quase todo tipo de doença. Isso, exatamente. E tem que lembrar também que a ozonioterapia, ela trata a parte ali inflamatória. Então, não é todas as doenças que têm inflamação, mas a maioria tem inflamação. Por isso que ele responde muito bem em relação às doenças. Em relação a quais tratamentos, quais, eu posso te dar alguns, assim, que são os que temos o carro-chefe lá da nossa clínica, temos, né? Então, temos retocolite. Então, a gente usa para a parte retal, sim, né? Temos... muita dores lombar, artrose. Então, o pessoal que vai lá procura muito. Pessoas que têm gastrite, que sofrem de constipação. Igual eu falei que o carro-chefe é o auricular. Por quê? Porque muita gente tem problema de sinusite. Então, usamos tanto o auricular como o nasal para essas pessoas. Então, sinusite, tem muito paciente com sinusite. E na minha profissão, vou dar um exemplo para vocês, a parte periodontal. Toda vez que eu faço limpeza no paciente que está com a gengiva inflamada, que já entrou na parte periodontal, que tem ali dentes com uma parte do dentes com mobilidade generalizada, então eu realizo ozonioterapia. Então eu tenho uma técnica que eu criei, né? Lógico, através dos estudos que eu tive nos cursos, colocar uma moldeira do paciente onde ele tem apneia e eu seguro e injeto. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai descontaminar todinha aquela parte periodontal. Se o paciente tiver em um nível muito alto de periodontia, com bolsa periodontal, aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer raspagem no meu paciente, depois anestesiado, e depois eu vou injetar ali todinha naquela área o gás, tá? Então, eu vou... Infiltrativa pode ser em forma de bag, mas muitas das vezes, quando tá um crônico, a gente vai fazer a parte infiltrativa, né? E temos também pessoas que vai com ferida, que a gente tinha dado exemplo, então, para descontaminar. Pé diabético tem bastante. Temos pé diabético, então a gente também controla com a parte retal, a parte sistêmica do paciente, quando o paciente é diabético. Isso é importante. Exatamente. E tratamos a ozonioterapia ali com bag, porque a gente está tratando de ferida, não exatamente de uma inflamação. Temos pacientes com infecção. Mês passado a gente tivemos 2, uma infecção de joelho, né? E um de infecção no ombro. O de joelho foi um furúnculo que ele estourou. E, através disso, a gente começou a fazer a aplicação de ozônio em volta. Então, cada vez que ele vinha, a gente aumentava o micrograma, combater naquela infecção, combater naquela bactéria. Então, o ozônio matava as células ruins, que é as bactérias, e acelerava a mitocôndrias das células boas, que fazia com que ela rejuvenescesse ali e fizesse a parte de cicatrização e descontaminação dali do local. Tá? Então, são alguns tratamentos que a gente trabalha aí com o ozônio. Vamos ver outra pergunta, bora. Em quanto tempo o paciente começa a sentir resultado? Às vezes até imediato, porque às vezes o paciente chega com dor, né? E a gente já faz uma aplicação no local e o paciente já sai bem melhorado. Mas a gente tem que salientar que, no mínimo, 3 dias de diferença uma aplicação da outra. Então, no mínimo, 3 dias. Então, eu faço hoje, daqui só a 3 dias que eu posso fazer de novo ozônio nessa pessoa, porque o ozônio fica agindo ali nesse intermédio de tempo. Né? E, tivemos pacientes que tiveram resultados imediatos. Exatamente. Ali, a gente aplicou nele, a gente até brincou, a gente falou, você tá mentindo, porque como dói, não quer voltar, né? A gente sempre brincando isso. Mas não. Ele falou, não, é sério, olha, melhorou. E esse paciente voltou, porque ele falou assim, a picadinha que vocês realizam não dói tanto quanto passar dias com dor sem conseguir dormir, sem conseguir uma posição. Então, o paciente voltou para fazer o tratamento. Como que funciona o resultado? Minha mãe já disse aqui no começo que quando o paciente bebe mais água, melhora o resultado e menos a dor da aplicação. Então, tem paciente que em 2, 3 sessões tá bom, mas o tratamento certo é 5 sessões. 5 sessões. Então, tem paciente que responde em 3 sessões, tem paciente que vai responder na 10ª sessão, tem paciente que só vai responder quando a gente chegar na 5ª sessão.
Porque Então vai cada depender do seu organismo e de cada quanto paciente você está tem um inflamado. cada paciente tem um organismo, né? Tem um paciente que é mais seletivo, é mais cuidadoso, não, tem uma vida mais regrada, se alimenta melhor, vai numa academia, bebe mais água. E tem outro que é mais sedentário, um pouquinho mais acima do peso, já não come direito, já come muito doce. Então, cada organismo é diferente do outro. Isso. Agora, outra pergunta é, o ozônio substitui algum medicamento tradicional? Olha, a gente faz justamente para dor, porque de repente a paciente vai lá com dor, em vez de estar tomando um remédio, de Dorflex, pirona, Torcilax. exatamente. Às vezes tem paciente que fica tomando isso aí todo dia, tramal e tomando. Então, substitui um pouco se o paciente tem paciência Dá de para ir lá fazer um tratamento com a gente, para a gente tirar essa dor, para ele parar de tomar tanto remédio. Em relação com É, analgesia e anti-inflamação, assim, que a é, gente sabe que é muscular, que é. realmente a dor é muscular, aí sim, a gente consegue sim substituir ali o tratamento, porque é o nosso carro-chefe lá, é a inflamação. É ciático, é joelho, é ombro, é bursite. Então, usando a ozonoterapia no lugar de usar um Dorflex, o relaxante muscular, um ciclobenzaprina, né? É. Então, a gente acaba usando o ozônio e os pacientes gostam muito e retornam. Isso é muito importante falar. Ozonoterapia é um tratamento seguro? Totalmente. Como vocês viram, é oxigênio. Porque, na realidade, nós somos movidos de oxigênio, né, gente? Nós vivemos por causa do oxigênio. Então, 95% é oxigênio, 5% só é ozônio. Então, é um tratamento seguro. É um tratamento seguro. É um tratamento seguro e muita gente que não gosta de tomar medicação só usa ozônio. Então, a gente tem muitos pacientes lá que falam, não, eu não tomo remédio quando estou com dor, não tomo... Você vai lá para vai poder fazer ozônio. Pra você ver que ele é seguro. Ele é seguro. Mas a gente também destaca o seguinte: depende de cada pessoa, né? O ozônio não é milagroso, não é? Ele não vai, às vezes, não vai responder sozinho, né? Eu não vou assumir um paciente sem ele ter passado no médico primeiro. Por isso que o ozônio é um tratamento complementar. Então, ele passou no médico, ele está fazendo o tratamento direitinho dele, então eu assumo esse paciente. Sim. A pergunta aqui é, de onde surgiu a ozonioterapia e quem criou? Então, foi um físico, ele é alemão, e ele fez um teste com uma pilha voltaica, e aonde ele viu que saiu um cheiro de ozônio, e desde então, daí em diante, eles começaram a pesquisar em relação como que foi aquilo e por que se transformou em ozônio. E depois, quando chegou mais próximo ali da Guerra Mundial na Alemanha, que eles começaram a usar como forma terapêutica. Foi na Primeira Guerra Mundial. Mas eu não vou te dar nomes, porque primeiro que os nomes são bem complexos. Aí, ó. Nós temos um e-book. Temos um e-book. Que aí já fala o nome de todos eles, das pessoas envolvidas, dos médicos envolvidos, e médicos que trouxeram o ozônio para o Brasil, dentistas, né? Então, a gente tem tudo isso. Exatamente. Então, quem falar que não tem comprovação científica, por isso que a gente está aqui falando sobre ozônio, para vocês verem que existe uma comprovação científica, sim. Existem pessoas entendidas que desenvolveram o ozônio até chegar na máquina. Aqui. Foi o que a gente conversou no primeiro episódio nosso em relação ao ozônio, né? Eu não preciso vir aqui trazer para você um link de comprovação científica aqui, sendo que eu tenho uma cartela de pacientes que voltam porque vê resultado. E meu primeiro contato foi numa ONG, lá tinha mais de 30 pessoas e todo mundo que eu conversei, todo mundo teve resultado. Então eu não preciso de comprovação científica. Eu só preciso acreditar no meu serviço e fazer ele direito. Tá. E é o que o ozônio traz pra gente, né? Olha, a gente teve outra pergunta, o Marcelo falou, meu primo sofreu um acidente e prejudicou a coluna. Ele pode usar ozônio? Sim, a gente pode fazer o ozônio local e sistêmico nele. O local a gente faz na coluna, numa boa, não tem problema algum, pelo contrário, ajuda demais a ter uma regeneração ali dos tecidos e da musculatura. Vamos ver aqui mais um pouquinho, mais algumas perguntas, deixa eu olhar. Se a ozonioterapia
tem dor pós-aplicação? Às vezes tem, porque nem eu falei para vocês, tem pessoas que quase não bebem água, né? Então a gente faz ozônio e aquele local lá, por falta de hidratação, aquele local às vezes fica dolorido 2, 3 dias. Exatamente. Tem Tá paciente bom? que já chegou a fazer É. ozônio com nós e fala assim, ó, o primeiro e o segundo dia ele não sentiu dor nenhuma. No terceiro dia ele sentiu a dor 10 vezes pior do que ele chegou para fazer ozônio. E aí, na quarto dia, ele já não sentiu, não sentiu alguma. mais dor nenhuma. Então, isso vai depender também da inflamação interna do paciente, né? Sim, da Então, onde você está fazendo. Exatamente, isso é muito importante. Como a ozonioterapia age no organismo? Então, o ozônio, eu falo que o ozônio é um faxineiro. Então, eu sempre tenho esse lema comigo. Porque o ozônio, ele entra dentro do organismo da pessoa e faz uma limpeza, né? Ele ativa as células, então ele atua matando as células prejudicial, então ele faz uma bela de uma limpeza sistêmica no Exatamente. Ó, organismo. como ele funciona no organismo? Eu vou falar um pouquinho, não vou ficar usando muito termo técnico, eu vou falar mais ou Exatamente. menos os termos que eu uso, converso com meus pacientes para explicar para eles antes de começar o tratamento deles, tá? Para a célula ruim, como ele funciona? Quando o ozônio entra no organismo, ele tem uma autooxidação, certo? Correto, Sim. mãe? Então, quando ele entra no organismo, ele vai ali na primeira camada da célula ali de proteção, que é a membrana citoplasmática. Então, ele vai romper suas ligações. Rompendo suas ligações, ele vai invadir a célula. Então, que a gente chama de uma ação oxidante secundária. Então, ele vai fazer com que essa célula morra, se destrua ali, Sim. ele vai se destruindo. A célula boa, ele vai entrar lá com ela. Como ela tem um núcleo, ela tem, vou só um termo, tá, gente? Ela é um pouco mais inteligente para administração dessa parte oxidante. Ela não é muito favorável com a parte oxidante. Por isso que a gente estava falando, dosagem alta vai matar a célula boa. Então tem que ser uma dosagem modular. Quando ela tem essa recepção, ela vai fazer o quê? Ela vai levar o ozônio lá para a mitocôndria e vai acelerar ela. A mitocôndria, ela é a usina de energia, ela é o coração ali. Ela que libera os ATPs, os famosos ATPs. Então, o que ela vai fazer? Fazer a rejuvenescção celular. Exatamente. Então, a célula vai ficar jovem, vai rejuvenescer. Então, o seu organismo vai estar preparado para qualquer coisa. Então, os radicais livres que a gente tem no organismo, eles roubam, né, elétrons de outros átomos e isso vai fazendo com que o nosso organismo vai desestabilizando ali. Então, vai terminando o equilíbrio. Não exatamente. Vai tendo, né? Então, ele vai deixar o organismo intoxicado, né? Posso Sim. dizer. Não vou ficar usando muito termos técnicos aqui para vocês não... Porque, na realidade, a gente está fazendo esse podcast para o pessoal entender o que é ozônio, né? E não ficar... Porque a aula que nós estamos dando é só para quem realmente não entende, porque terapeuta, para você fazer você vai ter que estudar. Exatamente. Né? E menos, para você poder se formar como ozonioterapeuta, tem que ter, no mínimo, 65 horas. Então, assim, você vai ter que estudar toda a parte celular, entender como funciona o ozônio, como ele vai entrar no organismo. Aqui a gente está tentando falar para os pacientes também. As pessoas estão assistindo a gente, conhecer o que é ozônio. Às vezes você não quer se especializar em ozonioterapia, mas você quer fazer um tratamento, você tem um pai, uma amiga, um filho, você mesmo tem uma dor, e vai usar a ozonioterapia para você. Então, isso é muito importante, tá? Então, vamos... existe alguma dúvida ou tabu sobre a ozonioterapia? Sim, porque é um gás, então as pessoas acham que esse gás, como que vai entrar um gás dentro do corpo da pessoa que pode ter lesões ou então levar à morte, não é verdade? Então, existe esse tabu. Mas o ozônio é totalmente seguro e só não pode, logicamente, fazer na veia ou então direto no... Não deixar o paciente aspirar. Aspirar o ozônio, né? Porque ele é oxidante. Ele tem um tabu por causa que ele é um gás. Então, foi uma das coisas que eu conversei com a minha mãe sobre o podcast. Eu super respeito as pessoas que não acreditam no ozônio. Ou que não querem só trabalhar em cima de que tem comprovação científica, né? Respeito, assim como eu espero que eles também respeitem o nosso serviço e que nós temos respostas e tivemos. Então, nesse requisito, a ozonioterapia
é fundamental e é incrível. Eu dou aqui para defender ela. Então, o tabu maior é esse. As pessoas que gostam e as pessoas que não gostam. É muito grande as pessoas que... É muita gente que não gosta. Né, mãe? Então... Assim como qualquer outra terapia integrativa, não é verdade? Então, tem pessoas que não gostam, é natural, não acredita. É por isso que a gente quer trazer aqui outros terapeutas, né? Trazer novidades, trazer temas com pautas com esse para quebrar esses tabus que as pessoas têm. Então, é muito importante. Olha aqui, mãe, outro relato que colocaram um relato aqui. Já ouvi casos de pessoas com cirurgia marcada e que fizeram ozônio e tiveram uma resposta boa e não precisaram fazer cirurgia. Poxa vida, aí... Assim, não é que às vezes a pessoa não precisou fazer cirurgia, é que ela se sentiu cômoda de não ter mais sentir dor ou incômodo naquele local. E deixou pra lá, mas provavelmente não. Ela provavelmente teria que estar fazendo a cirurgia, sim, tá? Porque o ozônio ali está sendo um auxiliar para o tratamento dela. Né? Tem um caso do meu cunhado, né, do Pedro. Então, assim, ele era um paciente meio que cirúrgico no joelho dele, só que ele faz aplicação de ozônio e ele faz o quê? A cada 1 ano, 2 anos, e ele não sente dor, ele responde super bem com ozônio, mas não quer dizer que ele futuramente não vai ter que fazer uma cirurgia. Às vezes vai ter que fazer e era para já ter feito, piorar a situação. Então, a ozônio é só, igual a gente falou, ela é só um auxiliar. Então, ela tem que auxiliar com outro tratamento. Aonde as pessoas podem fazer o curso ou se especializar? Tem muitos locais legais. A gente tem a Riusa, que foi onde a gente começou. Exato. Tem o da Carla Camargo também, que é muito bom. Sim. Para a parte odontológica tem o Francisco, que ele é da Mandic também. É um professor muito bom. Vocês podem olhar lá no Instagram deles, explica bastante coisa sobre a parte odontológica. Agora, para nós dentistas, eu indicaria uma pós-graduação. Então, tem que procurar aí as melhores pós-graduações, infelizmente, em Campinas. E uns cursos muito bons que tem lá, da ozonioterapia. E tem cursos de pós-graduação e o curso só de extensivo mesmo, né? Então, você vai ter que procurar qual área que você é e o profissional da sua área. Então, é bom você ir pesquisar bem antes de fazer o curso, porque não é um curso barato e muito menos um investimento barato na máquina, porque as máquinas, minha mãe sempre indica nós esquecemos de falar que a máquina ela tem que ter autorização da Anvisa. Então, é uma máquina que tem autorização da Anvisa para poder a gente estar usando, né? Perguntou o que se pode usar para estética e se realmente faz efeito. Muito. Eu fiz um curso de estética, a gente usa para flacidez, né? Para celulite, então, para aquelas veinhas, que é a esclerose, para tirar aquelas veinhas, que é as telangiectasias, né? Que é as veinhas da perna. Então, tem uma boa resposta. Sim. Né? Tem para os vasinhos, né, que estão respondendo bem. E também lembrando que essas coisas não é qualquer um, tem que ser profissional na área, não adianta você ir fazendo aí, eu tenho a máquina, eu vou fazer tal coisa. Não, pelo amor de Deus, tá bom, gente? Procura aí na sua cidade, onde você mora, bons profissionais, bons ozonioterapeutas, que existe muito nesse país. E o que mais te surpreendeu com a ozonioterapia? De eu não ter acreditado no começo e depois pesquisar e estudar. E hoje me surpreendo pelos resultados dos meus pacientes. Até eu, às vezes, me surpreendo. Porque o paciente chega e eu falo, e aí, como que você está? E esse paciente fala, nossa, estou ótimo. Eu falo, não acredito. Até eu me surpreendo. Então, a ozonioterapia realmente é uma boa complementação para ajudar as pessoas que estão doentes, né? Exatamente. E na parte odontológica, ele foi um grande auxiliar para a odontologia. A gente vai olhar por um todo na parte odontológica, né? Então, a ozonioterapia na odontologia. Vou dar o exemplo de uma cirurgia. Então, eu posso usar em 3 etapas numa cirurgia. Então, antisséptico, então a gente dá início à cirurgia. Durante a cirurgia, eu posso toda hora descontaminar aquele local, principalmente se eu vou fazer um enxerto ou um implante. Então, você pode ficar o tempo todo ali fazendo ali a antisepsia, descontaminando aquele local com ozônio.
E ali também, durante a cirurgia, você fazendo isso, aplicando ali no local, vascularizando o local com ozônio, você vai estar aí trabalhando na parte de analgesia e anti-inflamatório. E no pós-cirúrgico a mesma coisa. Fechou ali, faz o ozônio todinho no local para descontaminar, né? E ajudar na cicatrização. Usar na cicatrização. O que eu mais uso na minha clínica ozônio? Na parte odontológica. Enxerto. A parte periodontal até roda legal, a gente faz bastante limpeza, né? Mas, assim, um enxerto eu acho que é surpreendente. Eu tenho foto de antes e depois de dias. Uma paciente minha que ela faz ozônio com a minha mãe. E ela foi fazer comigo enxerto para poder futuro implante. E eu descontaminei, tirei ali, ela tinha um cisto. A gente removeu o dente fraturado, a gente removeu o cisto. Todo mundo que é odontologia sabe que a parte ali estava com alta contaminação, não tinha osso, estava muito próximo ao seio. Então, se eu não fizesse enxerto, provavelmente o paciente ia ter que fazer um levantamento de seio futuro. Então, eu sempre faço essa prevenção dos pacientes para eles poderem ter osso para poder fazer um implante aí futuramente. Então, o que eu fiz? Descontaminei do começo ao fim. A gente fez radiografia depois de 7 dias dela. A gente fez uma tomo. Todos os implantodontistas que eu mandei a foto falou, nossa, dá para colocar esse implante hoje. Eu falei, mas eu fiz faz 7 dias o enxerto aí. Como que você dá? E aí, teve uma outra paciente que respeitamos, não aceitou fazer ozônio. Então, ela falou, não sei o que é ozônio, não pesquisei antes de vir, não quero. Fiz só o enxerto. Respondeu bem? Respondeu porque eu uso o enxerto com um enxerto de qualidade. Não gosto de usar terceiro. Sempre uso o enxerto de qualidade. Então, a gente viu lá na radiografia, estava com osso, estava respondendo bem, mas não estava tão nítido como aquele que a gente fez ozônio. Não estou falando que todo mundo é obrigado a fazer ozônio. Estou falando da minha experiência. Outra coisa importante, que eu também fiz ozônio em uma lesão de uma pessoa que ela tinha um cisto, né? E a gente estava fazendo tratamento de canal e começamos a fazer com a ozônio. Essa paciente, ela relatava choque, incômodo local, né? Quando ela mordia. Depois que a gente fazia o ozônio e foi fazendo os raios-x, a gente foi vendo a diminuição daquela lesão antes de fechar o canal. Então, a gente foi fazendo várias sessões de ozônio intracanal para poder ir fechando. E aí foi diminuindo aquela lesão e a paciente falou, não sinto mais dor, nem incômodo, nem choque. Então, são algumas coisas que o ozônio fez que me surpreendeu muito na odontologia, né? E que eu uso hoje em dia. Então, esses 3, que eu falei na cirurgia, esses 3 principais. Então, assim, a cirurgia responde maravilhosamente bem. E já aconteceu já de paciente tá para perder osso, tá com perda óssea, com mobilidade dentária, eles falam assim, não, então a gente começa a descontaminar aquela raiz, descontaminar ali, pela mesial ou pela distal ali, né? E vai tirando raio-x e vai vendo que vai tendo ali, não abundância de osso, que eu estaria mentindo, mas tá tendo descontaminação, então parou de ter perda óssea e o dente já começou a ter uma resposta boa e não ter mais mobilidade. Então, na ozonioterapia, na odontologia hoje, eu estou tendo uma resposta e estou treinando a minha equipe para todo o tratamento, até pelo convênio. Mesmo que o convênio não vai, a gente trata com ozonioterapia para poder ter uma resposta boa. Porque isso o que a odontologia tem que fazer hoje em dia é isso, abraçar essas terapias que, para nós, vai responder bem e fazer com que o nosso serviço melhore. Tem uma qualidade melhor, uma qualidade melhor, exatamente. É por isso que no Brasil a odontologia está à frente, né, da ozonioterapia. Né? E lógico, por causa de todos esses resultados. Provavelmente muitos dentistas devem ter bons resultados, aqueles dentistas que usam a ozônio. Exatamente. Né? Se a gente olhar na internet hoje, eles usam muito soro ozonizado. Então, para remoção de cárie. Então, a cárie, quem não sabe, é uma bactéria. A ozônio vai fazer o quê? Matar a bactéria. Então, a gente também... Pacientes com muita alta sensibilidade lá, pacientes que aceitam fazer ozônio, tá? Eu não estou falando de pacientes que... tem pacientes que não aceitam. Então, os pacientes que não aceitam, eu respeito o que eu estava falando, mas os pacientes que aceitam fazer ozônio, eles falam assim, nem sei o que é, mas se você está falando que é bom, faz. Tem pacientes. E que tem cárie profunda. Antes de fazer os forramentos, antes de fazer... Eu faço ozônio. A sensibilidade some na hora. É incrível de ver. Teve 2 pacientes que consegui reverter. Eles estavam com pulpite irreversível, eu consegui fazer ozonioterapia ali 2 sessões antes de fechar e não precisei fazer canal. E hoje eu faço o teste térmico e responde positivamente o dente, um dente que estava ali
não aceitando nenhuma restauração. E era tipo assim, qualquer endodontista que visse, eu ia falar, não, eu tenho que fazer canal. E eu fiz ali ozônio naquela região e descontaminei. E pacientes que eu já fiz, que eu faço, né? Semana passada eu fiz. Pacientes para tirar cara e pede, doutor, faz com ozônio? E eu respeito, porque tem pacientes que não aceitam, né? E eu fiz com ozônio, e, ali só precisei curetar o local, e aí não precisei fazer aquela restauração invasiva, né? Que tem o risco de dar aí canal futuramente. E respondeu super, super bem. Então, a ozonioterapia é muito importante. E a gente tem respostas aí, relatos legais. E tem muita história. Se eu ficar sentada aqui, ficar toda hora aqui, ó, fica batutando aqui. Porque toda semana eu faço ozônio, que é o nosso carro-chefe lá. Mas eu também, como eu expliquei na última vez, eu sou especialista em laser. Então ali, ó, os dois, muito. Então, acho que na parte odontológica, aí, dentistas, isso são duas coisas que vocês deviam investir. Eu indico. Dado o recado aí para os dentistas, então, pessoal que está escutando. E eu quero trazer aí alguns outros dentistas que também fazem ozônio para vocês, para a gente debater, conversar e trazer alguns casos. E esses casos que eu falei sobre hoje, eu vou postar na nossa página, foto de antes e depois. Vou postar aqui eu falando, foi uns cortes para vocês verem que realmente é verdade. Eu tenho comprovações com meus auxiliares lá, que todos eles ficaram chocados quando a gente viu antes e depois. Mãe, vamos falar aquela frasezinha que quando a gente está terminando, a gente já fala para os nossos seguidores aí. Então, para mim poder ler, eu tenho que colocar meu óculos, né? Que até agora eu estava muito à vontade sem óculos. Então, gente, ó, cuidar do corpo, pois é o único lugar que você tem para viver, né? E a saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Ok? Isso é muito importante. Então, cuida de vocês, cuida da saúde de vocês. Procurem sempre o que é o melhor. Bebam água. Você viu que até para usar o ozônio e fazer terapia com ozônio, você tem que estar hidratado, né? Exatamente. Eu espero que a gente pode ter esclarecido para vocês, falado um pouco sobre o ozônio para vocês. O ozônio tem muito o que falar, né? Porque é muito polêmico, tem muita coisa para poder discutir. Nós fizemos uma coisa muito breve, que muitos terapeutas, ozonioterapeutas, que quiserem interagir conosco, dar algumas opiniões, estamos aí. Porque a gente tem que se unir. Os terapeutas nesse país têm que se unir e mostrar para esse povo que vale a pena usar a ozonioterapia para muito tratamento. Quero agradecer a todo mundo que está seguindo a gente, que está mandando mensagem, que mandaram as perguntas, que mandou energia positiva. Segue a gente lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, para a gente aí conseguir crescer, tá? Se tiverem temas que vocês acham interessantes, que vocês não querem saber mais sobre, não só sobre o ozônio, qualquer coisa da saúde, porque o nosso tema é Pode Tudo Saúde. Manda lá pra gente mensagem, texto, comentem, e que a gente vai responder todos com muito carinho, tá bom? E vamos trazer aqui o que a gente pode, né? Vários profissionais. Então, na próxima semana, vamos trazer aí novidade, tá? Então, até a próxima. Um beijo para todo mundo. Pode Tudo Saúde. Beijo.